chamado a o quê? Versículo 10. A ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Se você é igreja e você não é um dispenseiro dos mistérios de Deus, você não está desempenhando a tua função de igreja. Hoje, na face da terra, a igreja de Jesus Cristo não está vivendo nessa autoridade como dispenseiro dos mistérios de Deus. Pelo contrário, está vivendo em escravidão, pagando um preço que Jesus pagou, sofrendo em vão. O profeta lá atrás disse: o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. Porque uma vez o conhecimento de Deus chegando na tua vida, abençoado, o conhecimento do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça, olhos espirituais iluminados no entendimento, você passa a saber a sua verdadeira posição em Cristo. Você passa a saber quem é, de onde veio e para onde vai. Você vai viver o teu reinado em vida nessa terra. Romanos capítulo 5, versículo 17, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Olha o que acontece na sua vida quando o conhecimento de Deus se manifesta no seu entendimento, na sua mente. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por um só, quem? O fiador, Jesus Cristo. Então, aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça, a abundância do conhecimento, reinarão em vida em Cristo Jesus. Deus quer que você reine em vida. A igreja foi chamada a reinar. Alguém que está sentado em lugares celestiais juntamente com Cristo tem que reinar, tem que ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você não foi chamado a ser cauda e sim cabeça. Lá atrás, em Deuteronômio 28, já havia essa promessa, que Deus te colocaria por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e nunca por debaixo. Você é um Deus nessa terra. Deus com D minúsculo. Se você for lá no Salmo 82, verso 6, vamos ver. Lembrando que todas as promessas de Deus, como diz 2 Coríntios 1, 20 e 21, todas as promessas de Deus têm nele o sim, por ele o amém. Deus diz sim e Deus diz o quê? Amém. Todas as promessas de Deus. Então vamos lá no Salmo 82, que é uma promessa de Deus para a igreja, que se cumpre no novo pacto. Salmista Davi, Salmo 82, verso 6. Você é um Deus nessa terra, você não é qualquer pessoa. Alô? Eu recebo que depois dessa mensagem você vai viver o teu reinado em vida nessa terra. Você não vai aceitar situações contrárias ao que está escrito. Você vai começar a viver o teu deusado nessa terra, o seu reinado em vida. Salmo 82, verso 6, o que diz a palavra? Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Deus Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Então, veja aí fala da tua posição em espírito e na carne. Em espírito você é Deus, com D minúsculo. Eu disse, vós sois deuses, vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Quem são os deuses? São os filhos do Altíssimo. Mas olha o verso 7. Todavia, como homens morrereis, e qualquer dos príncipes havereis de sucumbir. Então, segundo a carne, você sucumbe, mas no espírito você é um Deus. Alô? Você em espírito é 100% Deus, um espírito com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 17, diz o quê? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. No espírito você é um com Deus. Você é um Deus nessa terra. Deus, Ele é Deus dos deuses. Alô?
D minúsculo, é você, igreja. E Cristo é o Deus bendito eternamente. Ele é o santo com S maiúsculo, 2 santos com S minúsculo. Você está me entendendo? Filho de gato, gatinho. Filho de cachorro, cachorrinho. Filho de Deus, deuses. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, estou falando do espírito, hein? A tua verdadeira posição em Cristo. Não estou falando da tua carne. Você não é carne, você está dentro de um corpo de carne. Então, o Evangelho da Graça te revela e te faz dividir carne do espírito. Você tem que se conhecer. Você é um ser espiritual que habita dentro de um corpo e tem uma mente, uma alma. Você tem uma alma, um psique, mas você não é a alma e você não é o corpo, você é o espírito perfeito que Cristo lavou, santificou para sempre. Agora você vai entender Hebreus capítulo 10, verso 14. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 14. O que diz o Evangelho? Por o único sacrifício, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Os que são santificados. Então, quem é que Cristo santificou? O Espírito. Em Hebreus mesmo diz que nós somos espíritos justos, feitos perfeitos. Você é um espírito perfeito, a esposa de Cristo, a igreja. A esposa de Cristo está perfeita, santificada, irrepreensível, inculpável. Efésios capítulo 5, verso 25, estamos terminando um tema tremendo aí, abençoado. Peço aos eleitos que compartilhem esse tema para que muitos recebam essa palavra da graça, para que a igreja possa viver o seu reinado em vida. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então você está santificado, você é igreja, você é a esposa de Cristo. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Está vendo? Não está falando da carne, está falando de você, Espírito. Para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Imagine, você é templo do Espírito Santo, Deus vai morar em você. Você é um espírito com o Senhor, é esposo de Cristo, unido, um espírito com Ele. Deus não pode se unir a um pecador, por isso Ele ficou para sempre. Por o único sacrifício, Cristo te aperfeiçoou para sempre. Eu peço que você creia nessas palavras, porque foi o teu fiador que disse. E o fiador se responsabiliza por alguém. E o teu fiador é Cristo, se responsabiliza por você. Pode dizer, pode anunciar essas verdades, a tempo e a fora de tempo. Porque quem garante o que está escrito é aquele que é fiel. O Deus sobre tudo e sobre todos, o Deus soberano, Cristo Jesus, único Senhor e Rei. Ele é o teu fiador, Ele garante todas as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse e eu creio. Você crê? Então compartilhe esse áudio e que a palavra da graça corra e seja glorificada. Olha, tem muitos abençoados aqui ouvindo ao vivo, muitos eleitos de Deus. Nossa, eu peço até desculpa que eu fui no embalo aqui anunciando a palavra da graça. Olha, muitos eleitos, não vai dar para falar o nome de todo mundo, peço até desculpa aí, porque são muitos abençoados mesmo nos ouvindo aí. Aldemir, Luiz Antônio, Ciomar Gonçalves, Luciane Souza. Aldemir colocou aqui: favor imerecido, a graça de Deus. Giovana Porto está ouvindo. Sim, Aldemir diz que Jesus é o nosso advogado. Robson Rodrigues de Menezes, Alex Surerus,
Robson de Souza, Aldemir está falando o segundo Adão, sem Cristo, o segundo Adão. Mas quem aqui? Deixa eu ver. Jason Lídio está ouvindo. Aldemir fala mais aqui. O Cordeiro Santo que desceu do céu, né? Do terceiro céu, Jesus Cristo. Germán de Jesus Cristo. Virgínia França. Aninha Lopes. Aldemir coloca aqui o Filho do Deus vivo. Virgínia França, boa noite. Boa noite, abençoada. Cris Freitas está ouvindo. Aline Paula, Márcio Souza, Dourado. Olha, muitos abençoados ouvindo. Olha, e por aí vai. Joel da Silva, João Pantoja, olha, eleitos são muitos. Vivaldo Jesus, Cedina Silva, olha aí, vamos anunciar essa verdade. Joel está aqui. Olá, meu amado Richardson, Joel, né? Richarlison. Nada contra, mas é Richardson, com D mudo, D-S-O-N. Tá bom, meu amado Joel? Graça e paz, abençoado. Aldemir, né? Ele disse para os apóstolos, quando estava com o Pai, vi Satanás cair como um raio, né? Acho que ele ia completar aí essa palavra. André Luiz, Giovan Gomes, Heitor Fonseca, completou aqui, um raio. Beto Fernandes, você não está longe dos céus? Sim, estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais, essa é a posição da igreja. Embaixador de Cristo, Aldemar de Souza, Martinez Marcela, Alcindo Rodrigues, muitos abençoados. Se eu ficar lendo aqui, eu vou ficar só lendo. Muitos eleitos de Deus, Gervina, Tiago, embaixador, André Silveira, olha, muitos eleitos. Márcio Souza colocou, Jesus não pode ser advogado porque não há culpa. Sim, olha, Márcio, você disse aí, foi tremendo, porque João que disse isso, que Jesus é o nosso advogado, e sabemos que João não teve a revelação da graça, né? Com advogado, advogado vai advogar o quê, né? Então, na verdade, Jesus é o juiz que já decretou o juízo já pela igreja, né? Ele é o justo juiz, como o apóstolo Paulo disse, né? Isso mesmo. Olha que tremendo, né? E vai chegando abençoados aí, e que a palavra da graça corra. Vamos aí compartilhar, né, desse evangelho da graça, anunciar aos 4 cantos da terra, porque de graça recebestes, de graça dai. Deus te revelou, né, o evangelho da graça, então é importante que você anuncie essa palavra a tempo e a fora de tempo, né? Esse tema aí que fala dos apóstolos, eu recebo que eu vou entrar nesse tema ainda aí, que isso vai pegar fogo, hein? É um tema tremendo. O tema é o apóstolo Paulo versus os apóstolos de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo versus os apóstolos de Jesus de Nazaré. Você vai falar, que isso? Como é que pode? Paulo e os apóstolos de Jesus de Nazaré eram amigos. Jogava baralho, jogava bola de gude junto. Estou brincando, é uma alusão que eu estou colocando aqui. Mas, na verdade, doutrinariamente não tinha nada de unidade entre Paulo e os apóstolos. É um tema que eu vou falar aqui ao vivo também no Facebook Live. Eram irmãos em Cristo, mas a Paulo foi dado o evangelho da incircuncisão, a Pedro e os demais o da circuncisão. Tem que ser bem estudado aí, e eu recebo que você vai estar em unidade nesse tema aí. Vai ser o próximo tema.